Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre o Ossos de Eco, do Samuel Beckett. Eu recebi esse livro da Biblioteca Azul. Bom, Beckett é um escritor que eu conheço muito pouco, mas que eu tenho muita vontade de conhecer. Na realidade, eu li esse livro já faz um tempo agora, que também é da Biblioteca Azul, curiosamente, que é o A Hora Eterna do Crepúsculo. Paris nos anos 1950, Nova York nos anos 1960. Memórias da Era de Ouro da publicação de livros, do Richard Seaver. O Richard foi um dos editores do Beckett e cuidou de parte da obra dele. E esse livro é muito legal, se você gosta do mundo dos livros e quer saber um pouco mais sobre o mercado editorial e tudo mais. Eu escrevi um texto sobre esse livro pro Rascunho, eu vou deixar o link ali embaixo caso você tenha interesse. Mas enfim, o Richard Seaver era um grande apaixonado pela obra do Beckett e fala sobre ele com um carinho imenso e uma admiração e tudo mais. E desde que eu li esse livro aqui, eu fiquei com muita vontade de ler mais coisas do Beckett. Bom, a única coisa que eu li, tirando o Ossos de Eco que eu li agora, é o Esperando Godot, que é uma peça de teatro. Eu não sei, eu acho que é uma das obras mais famosas do Beckett, no fim das contas, que eu recomendo bastante. É bem legal. Enfim, então essa aqui é minha segunda tentativa, né, minha segunda aproximação do Beckett e a minha primeira aproximação da prosa dele, né. Bom, caso você não saiba quem é Beckett, ele nasceu em 1906 e faleceu em 1989. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 69, ele era irlandês, mas ele escreveu parte da obra dele em inglês e parte em francês. Bom, e esse livro aqui tem um conto, somente um conto, chamado Ossos de Eco. Bom, e esse conto tem uma história um pouco curiosa. Eles contam isso na introdução do Mark Nixon, e eu vou contar um pouquinho, brevemente, disso pra vocês. Bom, Beckett era jovem, tinha um pouco menos de 30 anos, quando ele resolveu que ia, de fato, ser escritor, e abandonou o resto da vida dele pra fazer isso. Escreveu, então, um romance que é o Dream of Fair to Middling Woman, que ele estava tentando vender pros editores, enfim, e não estava tendo saída. E ele começou a ficar um pouco preocupado, então ele meio que pegou esse livro, e meio que juntou com algumas outras coisas que ele tinha e transformou isso num livro de conto, que é o More Pricks Than Kicks. Esse primeiro romance, então, o Dream of Fair to Middling Woman, é um romance inédito, eu acho que ele nunca chegou a ser publicado. Enfim, ele conseguiu no fim vender um livro de contos, mas o editor dele achou que esse livro de contos estava um pouco curto e pediu se ele podia escrever mais um conto pro texto, pro livro, como um todo ficar um pouquinho maior. E esse conto é o Ossos de Eco. No fim, o editor dele acabou não gostando muito desse conto e acabou tirando do livro, então ele nem entrou. E ele só foi publicado, então, recentemente, numa edição que nem essa, que tem, então, um texto introdutório do Mark Nixon comentando toda essa questão e comentando um pouco sobre o texto. Depois a gente tem o texto em si, que é essa parte aqui do livro. E aqui a gente tem as anotações, comentários sobre o livro, que é tudo isso daqui. Então pensa, tem muito comentário. Uma coisa curiosa desse livro é que ao mesmo tempo que ele é um mosaico de escritos do Beckett, ele também é uma colcha de retalhos de referências. Então os comentários ajudam muito nisso de identificar referências. Ele tira frases da Bíblia, ele tira frases de outros clássicos. E às vezes um parágrafo inteiro basicamente não tem palavra nenhuma do Beckett, só o trabalho de construção que ele teve. Nesse sentido, os comentários ajudam muito a gente entender o que está acontecendo, porque no fundo as referências podem eventualmente ser importantes para a gente entender um pouco da história. E falando em história, eu vou contar um pouquinho sobre o que acontece. Como é um conto, também não dá para contar demais, mas enfim. A gente vai acompanhar um personagem chamado Belacqua, que já aparece nos outros contos do More Pricks Than Kicks, que tinha morrido no último conto do livro, eu também não li, então, gente, ele começa morto, então não é um spoiler, tá? Mas ele meio que volta pra vida e ele não sabe o que tá acontecendo, então ele tá ali nessa paisagem meio desolada e ele pensa que tinha morrido, e ele fica pensando, mas isso é morte, não, mas isso é vida, enfim, fica nessa coisa assim de confusão. Quando outras pessoas começam a passar por ele e conversar com ele. E é tudo muito louco, é tudo muito surreal, assim. Fora que o livro é bastante descontínuo. Você tá lendo, assim, uma coisa, você tá entendendo o diálogo com o personagem, não sei o que, e de repente muda tudo.
e daí você, oi, que tá? Você pensa que você perdeu alguma coisa, assim, mas é assim mesmo. Então, assim, ele nem sempre tem sentido em todas as partes, assim, ele é bastante surreal, ele tem uma coisa meio fantástica acontecendo, mas ele também consegue ser bastante engraçado, assim, não em todos os momentos, mas tem sim seus momentos meio nonsense que são divertidos. Bom, foi uma leitura definitivamente interessante. Eu não sei se eu entendi tudo, eu definitivamente vou querer reler. Ele é uma leitura um tanto lenta, considerando que ele é um conto não tão curto, mas né, que é só um conto. Ele exige bastante tempo do leitor, você tem que ficar lendo. E como os comentários ficaram aqui atrás e os comentários não estão numerados, você tem que acompanhar, meio que o que eu fui fazendo era, eu lia um parágrafo ou um diálogo, alguma coisa assim, e daí eu vinha aqui pra trás e ficava lendo os comentários, e depois eu ia, voltava e tal. Então ele é um livro que exige algum tempo pra gente entender, às vezes a gente precisa voltar no texto e reler um trecho, enfim, não é uma leitura tão simples. Bom, eu também não entendo muito de Beckett, eu não sei se é uma boa primeira aproximação do autor, assim, faz sentido cronologicamente, porque foi uma das primeiras coisas que ele escreveu. Mas talvez não seja um livro que seja tão significativo do estilo do autor. E a gente tem que pensar também na situação, né, que ele escreveu o livro, meio essa pressão, essa coisa meio de desespero de precisar publicar o primeiro livro e tal. Então talvez não seja assim um maior exemplo da literatura dele. Ainda assim eu achei divertido ler. Isso que eu falei, não sei se eu entendi tudo, com certeza releria. Depois que eu ler outras coisas do Beckett, eu com certeza vou voltar nele pra ver se eu pego mais coisas. E bom, pessoal, é isso. Se você já leu, me conta o que você achou ali embaixo e vamos, enfim, tentar entender o livro junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser saber alguma coisa específica da edição, também é só me perguntar nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.